Glória a Deus. Meus queridos, estamos chegando aqui ao nosso momento de reflexão. Você que está aí, está me ouvindo pela rádio, você que está me ouvindo aí pelo nosso site, né, no www.mundialnaweb.com, você que está me assistindo, não é? Você que está me assistindo aí, né, pela internet, aí no nosso canal, eu quero desde já agradecer pela sua audiência, agradecer pelo seu carinho, agradecer pelas mensagens que os irmãos têm colocado, têm postado, né, pelas redes sociais, tem pelo próprio WhatsApp, ligado para cá, para a rádio. Eu quero agradecer, você que tem colaborado com este ministério, né, com oração, com doações. Olha, muito obrigado, a você. Que Deus permaneça te abençoando, Deus permaneça fortalecendo você, principalmente na questão espiritual, meu irmão. Principalmente na questão espiritual. Que Deus permaneça te fortalecendo, que permaneça derramando sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos, mas principalmente aquelas referentes à obediência, né? Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e sermos obedientes à sua palavra, praticar a sua palavra. A verdadeira prosperidade não está nos bens materiais que o homem, a mulher, possa adquirir na sua vida cristã, vamos dizer assim, mas é sim pelos frutos. O crente é reconhecido, não é reconhecido pelo que ele recebe de Deus, mas é reconhecido pelos seus frutos na obra de Deus. São os frutos que vão dizer se aquele crente é próspero ou não. Não é o que ele ganha. Mas eu quero convidar você, conversar com você, nesse momento de reflexão, para que a gente possa avaliar, a gente possa ler as Escrituras e possamos assim olhar para a nossa vida e ver o que tem para ser ajustado, acertado. Isso é fundamental. A vida cristã, nós vivemos num processo de santificação. Não é? É um processo de santificação. Nós estamos lutando dia a dia. A cada dia buscando fazer a vontade de Deus. A cada dia a gente buscar estar conforme o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se o processo de santificação. Estamos vivendo nisso. Aquele que é santo, santifique mais. Processo de santificação. Não é? E eu quero tocar numa questão muito importante, que é com relação a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa esperança. Irmão, eu quero que você... Eu sei que hoje nós vivemos num mundo que é muito materialista, e a gente vê muita igreja, muito crente que está muito apegado às coisas materiais, está muito apegado a essas coisas que são palpáveis, que a pessoa, são bens, é casa, é carro, é o próprio dinheiro em si. E nós devemos analisar, refletir sobre isso. Será que esse é o propósito da igreja na Terra? A questão da teologia da prosperidade, a questão do positivismo, né? Essas modinhas que se criam, né? A questão do G12, M12, essas modinhas, não é? No meio evangélico, com o intuito que a gente percebe, infelizmente, uns entram porque realmente não tem um conhecimento da palavra, entram nesses movimentos, de célula, M12, G12, mentoria, enfim, tem vários nomes aí que se cria, mas todos nessa questão do G12 e esse movimento M12, e a gente
né, a gente observa isso, uns entram porque não conhecem, não têm o conhecimento. Pastores têm entrado têm caído nesse modismo, têm entrado nesse negócio, não é? Porque não conhecem, realmente, não conhecem. Mas há uns que entram porque sabem o que significa e entram com o intuito mesmo apenas de arrecadar. Essa é a palavra, arrecadar. Não, nós estamos multiplicando a igreja, sim, mas você não está multiplicando, você está inchando a igreja. Eu passei por uma experiência, quase que eu me arrebentava. Quase. E pela misericórdia de Deus, eu não entrei numa dessa. Um colega meu, pastor, que é pastor, me convidou para isso. Eu não sabia, né? Mas aí, quando eu vi do que se tratava, quando comecei a observar de fato qual era a intenção, qual era o Espírito Santo de Deus me incomodou. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus me incomodou de uma forma em que eu não estava conseguindo dormir. Eu não tinha paz. Eu ficava preocupado, porque eu estava vendo as coisas acontecer, estava vendo, e o Espírito Santo de Deus me deu o discernimento, mostrou para mim claramente aonde aquilo estava levando. E meus irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu disse, não, aqui ainda não. Fui lá, conversei, não, tudo bem, pastor, assim, e pronto. A gente continua. Ele continua lá, com o movimento G12, e eu estou aqui. Meus irmãos, eu vou comentar rapidinho aqui, porque a mensagem tem a ver com isso, mas eu quero me concentrar aqui no texto da Bíblia, mas eu quero só fazer um breve comentário acerca disso. Olha, essa questão M12, célula, G12, mentoria, o que nome tem a ver com isso? Isso fragmenta a igreja. Fragmenta a igreja. Porque você começa a colocar, né, na casa dos irmãos, a princípio você até acha legal, bonito isso, né? Na casa dos irmãos, não, vai ter um culto, mas isso não é essa forma. Vai para a casa dos irmãos, das pessoas, aqueles irmãos são transformados em líderes, sem ter uma base bíblica, que a gente está vendo, o resultado está vindo agora, né? O desastre que está sendo. Não tem base bíblica, aí o camarada é líder de célula. Não tem, faz um curso, escola de líderes. Gente, liderança dentro da igreja tem a ver com o ministério pastoral. Liderança dentro da igreja tem a ver com ministério pastoral, com chamado pastoral. Meu irmão, para você liderar, rapaz, não é qualquer um que tem um chamado pastoral. Assim como não é qualquer um que tem o chamado dentro da questão do louvor, como também não é qualquer um que tem a questão de intercessão, de oração. É um chamado. Eu não posso treinar líderes. Não existe isso, minha gente. A liderança é um dom. Agora é aprimorado. Eu tenho que detectar esses líderes. Primeiro eu detecto esses líderes, e aí o Espírito Santo de Deus, a gente vai num processo, a gente vai orando por aquilo, por aquela pessoa, naquele propósito, e Deus, ele vai confirmar a vida da pessoa, vai demonstrar, Deus vai, através da vida daquela pessoa, Deus vai demonstrar, vai confirmando aquele dom de liderança, de estar à frente, seja no ensino, seja o que for, algum departamento da igreja, e, consequentemente, depois, na questão do ministério pastoral. É um chamado, gente. Assim, eu quero ser pastor. Não é assim, é um chamado. Há um chamado. Ele é detectado. Mas é passo a passo. É passo a passo. É passo a passo. É passo a passo. E aí, daí a gente vai.
vendo isso. Aí você forma, dentro desse movimento, você pega escola de líderes. Você não é ensinar liderança, você vai ensinar a visão do movimento G12. O que o camarada deve fazer. E na verdade você não está ensinando líder coisa nenhuma. Está se ensinando as prerrogativas, o manual do movimento G12. E o camarada vai pôr em prática aquilo. Mas liderança, são muitos requisitos para se formar um líder. São muitos requisitos. Por isso que eu falo, é uma questão que você detecta. E depois há um propósito, Deus vai revelando aquilo e vai se confirmando na vida daquela pessoa o chamado pastoral. É muito sério. É muito sério. O pessoal aí sendo pastor, faz teologia, não é? Aí eu vou receber o certificado de pastor. Meu irmão, pastor não tem certificado, rapaz. Quem foi que disse isso? Pastor é vida no altar, é chamado de Deus. E esse chamado é confirmado com a vida no altar. É muita coisa que envolve. É muita coisa que envolve. Olha, é muita coisa. Eu para chegar até aqui, eu não sou nada. Mas para me chegar até aqui, nesse ponto que eu estou hoje, foi muita pedrada. Muitas falsas acusações. E não foi do povo do mundo, não. Foi do povo de igreja. Porque o meu chamado é de Deus. Quem convoca é Deus. Quem recruta é Deus. Não é imposição de mão de homens, não, irmão. Aí você quer, vai ser pastor, vamos impor a mão sobre ele, vai ser o pastor. Olha, ele é seu pastor, vou impor a mão. Não. O exemplo está lá. Os apóstolos escolheram o substituto de Judas Iscariotes, o traidor. Mas Deus não quis aquele. Foi escolhido pelos apóstolos. Mas Deus não foi aquele que Deus quis. Deus foi escolher o Paulo, dentro dos gentios, que não tinha nada a ver com os apóstolos. Muito pelo contrário, era aquele que perseguia a igreja. Deus foi lá e escolheu. Sabe por quê? Não é porque Paulo perseguia. Porque Deus olha a essência. É lá dentro. Deus sabia quem era Paulo. Não era o que Paulo estava sendo. Não era o que Paulo estava sendo. Era quem de fato Paulo era. E isso está na essência. E quem vê a essência somente é Deus. Homem não tem o poder de ver a essência do outro homem. Não conhece o coração do outro homem. Mas Deus conhece. Deus sabe. E o meu chamado foi de Deus. Foi Deus que me convocou. E hoje eu estou aqui porque Deus me convocou. Tanta coisa, meu irmão, eu passei e passo. Mas Deus tem feito tanto milagre na minha vida. Glória a Deus. Estou falando isso aqui por testemunho. Para você que está aí do outro lado me ouvindo, você que está aí me assistindo também, para que você compreenda que as dificuldades vão surgir. Você que está aí, é paulada, é pedrada, é acusação, e as pessoas, sabe? Mas, meu irmão, se o teu chamado verdadeiramente está no teu coração, e o teu chamado é de Deus, e você sente isso no seu coração. Não é ninguém que vai dizer, está no seu coração. Se verdadeiramente o teu chamado, meu querido, é de Deus, não desista. E você não vai desistir não, sabe por quê? Porque se o chamado é de Deus, Deus, através do seu Espírito Santo, ele vai confirmar você. Ele vai te dar força. No momento que a gente quer parar, quer desistir, fica triste e quer desistir, porque isso acontece. Nós somos falhos, somos humanos, somos limitados, somos frágeis. Mas, no momento que a gente quiser desistir, que você quiser, eu não vou jogar a toalha, eu vou parar. Vem Deus e diz, não para não. Continua. Vai em frente. Continua, eu estou contigo. E você continua, meu irmão. E a prosperidade dentro de um ministério está nos frutos. Não são nos bens. Não é na propriedade. Não são nos recursos que você tem. Mas, de fato, é visto pelos frutos. E os frutos são as vidas. Mas vidas transformadas. Não é um amontoado de gente
vazia de Deus. Uma igreja cheia de pessoas, mas de pessoas vazias. Não tem consistência de vida cristã. Continuam com as mesmas práticas. Trazem coisas do mundo e colocam dentro da igreja, com naturalidade. A gente vê aí, vários aí, não precisa nem ir muito longe. A gente vê ministérios aí que trazem coisas do mundo para dentro da igreja, sabe? São João, festa junina gospel, carnaval gospel, balada gospel, forró gospel, e sai por aí afora. Traz até comportamento de centro espírita para dentro da igreja. Agora está isso aí. Traz o mesmo procedimento que tem dentro dos centros espíritas para dentro da igreja. O pessoal rodando lá como se estivesse incorporando alguma entidade, alguma entidade demoníaca. Trazendo o mundo para dentro da igreja. Para que isso? Para que isso? Para chamar a atenção das pessoas, para encher a igreja. Para encher a igreja. Irmão, não sou eu nem você que vai fazer a igreja encher, entre aspas. É o Espírito Santo de Deus que convence. O meu trabalho, o seu, a minha tarefa e a sua é justamente de pregar o evangelho. Agora, pregar o evangelho, sem palhaçada. É pregar o evangelho. O meu trabalho, o seu, o meu irmão, é pregar o evangelho. Puro e simples, pregar o evangelho. O que prega o evangelho? Prega o arrependimento. Para que o homem se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, da sua forma de agir, do seu estilo de vida. Se arrependa. Mude o foco. Deixe da questão material e passe a apenas olhar para o reino de Deus, olhar para Cristo. É para isso que nós temos que pregar. E como é que a gente vai estar pregando aqui prosperidade? Não, porque Deus vai... se você não prosperar é porque você não tem fé, é porque tem algum problema. Que conversa é essa, meu irmão? Repita aí para o seu irmão. Eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Repita. O camarada está ferrado. Ferrado materialmente, ferrado espiritualmente e ferrado psicologicamente. Desequilibrado. Aí fica repetindo aquilo, sabe? Para ele se convencer. Porque não é o Espírito Santo que convence, não. É o homem que convence o homem. É nesse sentido aí. Vê o perigo onde ele está. A gente tem que deixar de ser menino na fé. Sabe? Não, porque eu tô... Não, irmão, não vá nessa, não. Isso é uma furada. Mas eu quero ler aqui no livro de João. Vamos para o livro de João aqui, Evangelho. Vamos olhar aqui, vamos ler a palavra de Deus, para não ficar nas minhas palavras, né? João, eu quero ler aqui João capítulo 3. E eu quero que você leia, meu querido, do 15, vamos ler aqui do 15, capítulo 3, João capítulo 3, do 15 ao 18. João, capítulo 3, do 15 ao 18. Vamos ler aqui em nome de Jesus. Diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui é a síntese do Evangelho. É a síntese, meu irmão. A síntese da mensagem. A síntese da mensagem está aqui. Em nenhum momento aqui está falando de questões materiais. Está falando de questões única e exclusivamente de questão espiritual. Espiritual. Aí eu paro para pensar o seguinte:
Primeira coisa, questão de predestinação. Vamos lá. Não é? Não, porque Deus predestinou, escolheu, predestinou. Fala de predestinação. Aqueles que Deus chamou, predestinou, aqueles que justificou, predestinou. Quer dizer, é como se Deus determinasse, predestinação está dizendo assim, Deus determinasse aqueles que iriam ser salvos e aqueles que nasceram para condenação. Aqueles que nasceram para ser salvos e aqueles que nasceram para serem condenados. Agora, vamos mais a fundo nisso. Quando você dá base à questão da predestinação, se Deus determinou, então Deus, olha só, então Deus criou Lúcifer para dar origem ao mal. Porque se Deus já cria as coisas determinadas, já criou, já não existe o livre-arbítrio, já é determinado, não, Deus já criou aqui e aqui. Então Deus criou também Lúcifer, porque Deus criou. Deus criou Lúcifer. Assim como todos os anjos. Deus criou. Aí, como ele criou, partindo desse princípio, já estava determinado, Deus já criou Lúcifer assim, eu acho que só o bem, eu vou criar o mal, vou criar o inverso. Não é? Criou Lúcifer para dali surgir o mal. E Deus criou o homem também para que homens que seriam salvos, que fariam o bem, e homens que fariam o mal. Mas tem um detalhe muito importante, que fala assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Todos. Inclusive aqueles que, as pessoas que creem na predestinação, dizem que já nasceram predestinados à salvação. Até estes. Até os predestinados já nasceram condenados. Já nasceram destituídos da glória de Deus. Ok? Para refletir. Até estes. O predestinado à salvação, ele já nasceu condenado. Mas aí é que está justamente o X. O ponto. Predestinação. O camarada aqui que vai envereda por isso aí, por Calvino. Quem é João Calvino? Quem é Calvino? Quem é? Ele é o Che Guevara dos evangélicos. O camarada que começa, entra faz teologia, entra na faculdade teológica, aí começa. Aí ele é o camarada que acha que sabe, que quando tem muitos que começam a fazer teologia, acha que sabe. Aí entra, aí quer ser o camarada, quer saber mais do que o pastor da igreja, já quer. Aí ele vai e se depara com Calvino. Calvino é pura e simplesmente o Che Guevara das faculdades seculares. O camarada que faz jornalismo, direito, faz pesca, engenharia de pesca, agronomia, sociologia, filosofia. Esse pessoal aí, história, é o pessoal que adora esse negócio de Che Guevara. A mesma coisa é no meio evangélico. O camarada começa a fazer teologia e tem muitos que vão para esse negócio de Calvino. Rapaz, calvinismo não tem base. É um sistema teológico que foi criado por homem, não foi inspirado por Deus, não. Isso é burrice. É um sistema teológico. Gente, calvinismo é um sistema teológico criado por homem, onde a chave é Calvino. A chave das escrituras, a chave teológica da Bíblia, a chave teológica é Cristo, não é Calvino. Isso é burrice. O camarada que vai sair desse calvinismo é um cara muito raso de conhecimento teológico, é um cara fraco em conhecimento teológico, e para complicar mais ainda, ele mesmo tem dúvida da salvação. Ele tem dúvida. Tanto é que se criou um sistema teológico.
É dúvida. A fé é muito pouca. É fraco de fé, fraco na fé, fraco na vida cristã. Porque quando você está predestinado à salvação, quer dizer que qualquer coisa, independente do que você venha fazer, independente do que você venha cometer, você já está salvo, porque você já é predestinado à salvação. Enquanto aquele, ele pode fazer o que quiser, ele pode ser obediente, ele pode fazer o que quiser na casa do Senhor, mas ele está predestinado à condenação. No final, ele vai errar. Que isso, rapaz? Que isso? Cadê a certeza da salvação? Porque eu não tenho a certeza da minha predestinação. Não é verdade? Porque até aqueles que creem na predestinação não têm certeza. Porque você não tem certeza se você é predestinado a ser salvo ou condenado. Quer dizer que nem as pessoas que estão dentro da igreja têm a certeza da sua salvação. Que isso, rapaz? É por isso que fazem o que fazem. Não sai para evangelizar. Começa com palhaçada dentro da igreja. Acaba com grupo de senhoras, sai acabando com tudo. Só quem pode louvar dentro da igreja é o ministério de louvor, porque esses são predestinados a louvar. Tudo é predestinação. Só quem traz a palavra é o pastor, porque ele é o predestinado a pregar. E ainda tem uns que são mais idiotas. Mulher não pode ensinar na igreja. Não é? Porque mulher só fala besteira. Eu já vi aqui comentário assim. Eu já vi comentário aqui assim. Pastor, hein? Ligado a essa burrice, essa estupidez de predestinação. Entendeu? Eu acho é para rir. Mas só que não é para rir porque é triste. Porque isso tem trazido prejuízo para a vida das pessoas. Meu irmão, está aqui. É todo aquele que nele crê. Não existe predestinação, existe condição. É diferente. Existe sim, condição. E qual é a condição? Eu tenho que reconhecer Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, como o Senhor e Salvador. E quando eu reconheço, eu começo a pegar a pessoa de Cristo e trazer para a minha vida o modelo de vida, o exemplo de Jesus. Eu vou ser imitador de Jesus. Discípulo. E daí existe um processo de santificação. Eu vou dia a dia vencendo. E a vitória é aí, é espiritual, não é vitória material não. Agora você vai prosperar, você vai agora, olha, Deus vai te colocar no lugar mais alto. Você vai ser chefe. Meu irmão, como é que tu vai ser chefe? Tu não tem nem o 2º grau completo. Como é que tu vai ser chefe? Tu se preparou para ser chefe? Tu está se preparando para ser chefe? Gente, que isso? Então, parar com essa bobagem. Negócio de predestinação é negócio de menino buchudo, como diz aqui no Nordeste. Menino buchudo, menino amarelo. O cara que não tem nada na cabeça. Como é que o cara entra numa dessa, rapaz? Predestinação? Que isso? Deus criou pessoas para serem destruídas, criou pessoas para serem condenadas, pessoas... Não, esse aqui, eu achei bonitinho, oh, coisa linda, eu vou pegar esse aqui vai ser salvo. Esse aqui não, esse aqui eu vou botar ele para ir para o inferno. É assim que Deus faz? Que Deus é esse? Está falando aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Está aqui. No verso 16, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É todo que nele crê. Agora, é certo que Deus... É para você ver como é pessoal desse negócio de teologia da prosperidade, da predestinação.
pessoal calvino aí, calvinista, é você que é calvinista, é para você mesmo. Você é calvinista. Então, para você, vê o entendimento desse pessoal como é pobre, fraco, de juízo. Olha só. Presta atenção. Veja só o que eu vou falar aqui. Como é que é? Existe a onisciência, ou seja, Deus sabe o que está acontecendo, em tudo o que está acontecendo naquele exato momento, onisciência. E existe a presciência de Deus. Existe a presciência de Deus. Deus sabe o que vai acontecer. Deus já sabe. Mas não é porque ele determinou, neste sentido de salvação, não é porque ele determinou. Esse aqui nasceu para isso, esse nasceu para aquilo. É porque Deus conhece a essência do homem. Deus sabe aqueles que vão perseverar. Deus já sabe quem é que vai chegar lá, quem vai ser fiel até o final. Deus já sabe. É neste sentido, não é porque ele determinou, é porque ele já sabe. Ele deu o livre-arbítrio, mas ele já sabe do que eu e você vamos fazer. Quais as decisões que nós vamos tomar. Ele já sabe. Ninguém vai chegar lá no céu e surpreender a Deus. Ninguém vai. Deus vai dizer, ué, você foi salvo. Mas não é porque é predestinado. É porque Deus sabe. Conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso coração. Deus nos prova, né? Deus não nos prova mais do que nós possamos suportar. Porque Deus sabe até onde a gente suporta. Então Deus nos prova até aquele limite. E essa provação vem para o nosso aperfeiçoamento. Processo de santificação, meu irmão. Para que a gente se aprimore. Para que a gente amadureça. Amadureça a nossa vida cristã. Tem que deixar de ser idiota. Aí você se pega num negócio desse aí. Um camarada. Né? Um porcalhão. Calvino. É um ser humano, gente. O que Calvino escreveu não foi inspirado por Deus, não. O que tinha de ser escrito, inspirado por Deus, está na Bíblia. Fechou. Acabou aqui. Ah, porque Deus me revelou. Um anjo disse para mim, me revelou. Que conversa é essa? Foi anjo não, meu filho. Me desculpe, não foi anjo. Foi o demônio, foi o diabo que se revelou em forma de anjo. Aí o camarada acha que foi Deus. Porque está aqui. Não tem nada para ser revelado, não. Aí a pouco está tudo consumado. Fechou, meu irmão. Já está determinado. Apocalipse é a revelação. É a revelação. É o que vai acontecer até o final. Já está revelado. Não tem nada ainda para chegar mais, não. Já está revelado. Isso é presciência de Deus. Não é predestinação, não. Meu irmão, você não é predestinado nem a ser salvo e nem a ser condenado. Você é quem vai tomar a decisão de ser obediente ou não. Se você for obediente, for fiel, for perseverante, aqueles que perseverarem, aqueles que forem fiel, que forem fiéis. Esses vão receber a coroa. Esses que perseverarem vão receber a coroa. Vamos parar com isso. Predestinação, meu irmão, esse negócio é negócio de menino amarelo. Não se sustenta. Que isso, rapaz? Para pensar. Para pensar. Reflita. Reflita. Porque nem você mesmo tem certeza da tua predestinação, porque você não sabe os pensamentos de Deus, sabe? Você sabe o que passa na cabeça de Deus? É? Você sabe? Não, eu sou predestinado à salvação. Que conversa é essa, rapaz? A certeza da salvação está em Cristo Jesus. A minha salvação, eu tenho a certeza dela, porque eu sei que Jesus morreu por mim. E os meus pecados foram perdoados. Aí eu tenho a certeza. A minha certeza está em Cristo. Agora eu tenho que perseverar. Tenho que ser obediente.
Porque se verdadeiramente eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, se verdadeiramente eu recebi, a confirmação desta decisão vai vir naturalmente nas minhas obras. Se antes eu mentia, hoje eu não minto mais, porque eu fui restaurado. Eu sou uma nova criatura. Então as minhas ações, elas simplesmente são confirmação, são um sinal de que verdadeiramente eu sou agora um novo homem, uma nova mulher, sou uma nova criatura, agora renascida em Cristo Jesus. Porque agora é Cristo que vive em mim. E se verdadeiramente Jesus vive em mim, se verdadeiramente Jesus vive em mim, as minhas atitudes serão conforme o modelo de Cristo. Quer dizer que predestinação, eu posso fazer o que fizer, mas eu estou predestinado já a ser salvo, posso fazer o que eu quiser. É isso? Meu irmão, para pensar. Temos que refletir sobre essas coisas. Temos que parar de ser imbecil. Sabe? Isso a gente se aborrece. Porque é justamente a questão de que pessoas saem pregando essa heresia. Sabe? O negócio não tem nada a ver com a Bíblia. Sai pregando isso. E tem destruído a vida de pessoas. Pessoas não têm tido um relacionamento fiel com Deus. Começam a praticar, voltam a praticar o que praticava antes. Porque se eu for predestinado à salvação, eu vou ser salvo. Se eu não for predestinado à salvação, eu vou ser condenado, independente do que eu faça. Que isso, meu filho? Que isso? Vamos parar com isso, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Sabe? Para com isso, não faz isso não. Se você está nesse meio, sai daí. Sai desse negócio, esse negócio não dá para tu não, meu irmão. Não dá para você, meu irmão, aí não dá, sai fora. Sai fora. E se você está pregando isso, meu querido, para, vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar, ore bastante, peça discernimento espiritual, né? Ore a Deus para que Deus abra o teu entendimento, para que você se converta, para que você realmente reflita na palavra do Senhor e veja que não é você, não é essa estupidez de calvinismo, né, da teologia da predestinação, que vai dar sustentação à vida cristã. Não é isso, não, meu irmão, para com isso. O que dá sustentação é a palavra de Deus. A chave teológica não é Calvino, a chave teológica é Jesus. Vamos parar com isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus possa nos ajudar, sabe, a permanecer de pé, a falar desse evangelho, a falar da palavra de Deus, que é simples. Pega aí as cartas, pelo amor de Deus, leia as cartas das igrejas, leia as cartas, em nome de Jesus, olhe as cartas. Leia as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, leia os 4 evangelhos, pelo amor de Deus, leia. Peça discernimento. Não está entendendo, meu querido? Não está entendendo? Peça discernimento, ore. Ore a Deus. E aí sim, Deus vai falar com você. Deus vai falar. Aí você vai parar com essa palhaçada, parar com essa burrice. Aí você vai realmente, verdadeiramente, se de fato você tem o chamado de Deus, se verdadeiramente você tem um chamado de Deus, você vai parar com isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.